Shalom, graça e paz para você, meu amigo, minha amiga, a qual está assistindo mais um vídeo no canal Geração Eleita. Que Deus possa te abençoar rica e poderosamente. Se o céu é o limite, nós estamos indo para lá. E eu te peço aquele favorzinho, que se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, dê um joinha, tá? Um like, comente, porque você ajuda muito no crescimento do canal. E hoje no canal nós vamos falar sobre a unção no Velho Testamento e a unção hoje no Novo Testamento. Como foi se transformando, como é vista hoje por alguns no Novo Testamento e como ela é liberada sobre a vida daquela pessoa que está sendo separada para o santo ministério. Existem alguns erros gravíssimos que eu vejo algumas pessoas cometendo em questão do óleo ungido, tá bom? Vamos falar sobre isso? Legal. No Antigo Testamento, a unção era derramada sobre três tipos de pessoas: reis, sacerdotes e profetas. Tá? Quando o rei era separado e ungido por Deus, era derramado sobre ele o óleo da unção. Aí a gente vai ter base sobre a vida de Saul, quando Saul, o primeiro rei de Israel, ele é ungido, e a gente vai ter base do segundo rei, Davi. Entendemos que a unção de Saul foi uma unção a qual nós temos dois tipos de elementos que foram usados diferenciado, destacando de um para o outro. Se você ler o texto, você vai ver que Saul ele é ungido com um vaso de azeite, já Davi ele é ungido com chofar, tá? Um chifre de carneiro. E a diferença é que o povo pede um rei e ali é dado a Saul. E a diferença de Davi é que Deus escolhe para si um rei segundo seu coração. Então, no Antigo Testamento, a unção era derramada com azeite, porque o azeite ele era uma simbologia do Espírito Santo, tá? Na vida daquela pessoa que foi chamada para esses três tipos de ofício que eu falei: rei, sacerdote e profeta. No Novo Testamento, a gente vai ver com os patriarcas, os pais da igreja primitiva, não usando azeite para ungir, mas sim a imposição de mãos sobre a pessoa. Porque a imposição de mãos, ela dava-se como uma autoridade sobre a vida daquela pessoa. Quando Paulo, ele em Atos dos Apóstolos, ele está com Barnabé, e o Espírito Santo fala assim: separa para mim Paulo e Barnabé, a gente vai ver que sobre eles foram impostas as mãos, separando para o santo ministério. Então toda a igreja entendia-se que aquela pessoa ela estava recebendo uma autoridade sobre a vida dela, que era a representação de uma autoridade de Deus. Então aquela pessoa estava separada para fazer o santo ofício. A gente vai ver e entender futuramente, entender nos tempos atuais, que hoje em dia tem pessoas que você vê: vamos ungir o irmão Hubertino ao presbitério. Aí a pessoa vai e joga o óleo sobre a cabeça dele. É errado? É certo? Nos dias atuais, a gente vê na Bíblia, nos dias dos apóstolos, dali para frente, que não se derramava óleo, mas sim a imposição de mãos perante toda a igreja. Entendia-se que aquela pessoa estava separada para o santo ministério. Quer ver um exemplo? Hoje a gente vê pessoas que até para expulsar uma entidade
demoníaca de alguém, ela chega lá e bota o azeite. Errado, o azeite não é para isso. O óleo, o azeite, ele não é para isso. Demônio se expulsa com autoridade no nome de Jesus. Já a questão de uma pessoa enferma, aí a Bíblia recomenda. E a Bíblia recomenda um tipo de pessoa. Chamai os presbíteros, que impõem as mãos e com óleo, e a pessoa confessando algum pecado, tal pessoa sarará. Então, o óleo da unção, ele é específico para pessoas que estão enfermas. A gente vê assim, eu já vi até casos de diáconos sendo derramado óleo na cabeça de diácono. E a Bíblia, ela não dá base para isso. Vamos lá. Quando em Atos dos Apóstolos, os gregos viu que as suas viúvas, né, estavam sendo desprezadas e começou a questionar sobre isso, os apóstolos, não podendo largar a mesa do Senhor para cuidar de uma questão social que estava se precisando, o que Pedro fala? Os apóstolos falam: separai entre vós 7 homens de boas obras, cheia do Espírito Santo, olha, ao requisito, separai, escolhei entre vós. Aí são separados 7 diáconos. Então, nessa separação dos diáconos, não teve óleo sobre a cabeça deles, mas sim a igreja entendeu que aqueles diáconos, eles foram por uma obra social. O diaconato, o que era o diaconato na igreja primitiva? O diácono, ele era pessoas responsáveis para dar assistência naquilo que os santos precisavam. Em algum lugar a gente vê, eu já vi muito isso, a igreja o templo está sujo, chama os diáconos para limpar o templo, porque o diácono não é para... Ele pode fazer, mas ele não é específico para isso. O diácono, ele cuida da assistência social, ele é um auxiliar daquilo que a obra de Deus necessita e precisa. Eu até queria entrar, só que o tempo não vai dar, sobre a separação do diácono, o que é o presbítero, o que é o evangelista, o mestre na igreja, o doutor, né? O apóstolo e o pastor, né? Essas são os 5 as 5 fundações a qual Paulo fala, né? Que para um foi chamado apóstolo, doutores, mestres, pastores e evangelistas e profetas. Então vamos lá. A unção sobre a vida de uma pessoa, ela não é baseada pelo azeite, mas sim a imposição de mão. Por isso que Paulo vai falar ao seu filho na fé, Timóteo, dizendo assim, ó: Timóteo, não coloque a mão precipitadamente sobre alguém. Por exemplo, Paulo fala sobre neófito na fé. O que seria neófito na fé? Neófito na fé seria aquela pessoa que tem menos de 3 anos de convertido. Tá? Aí, suposição que você na sua igreja você tem alguém que tenha 3 anos de convertido. Só que aí, ele está se mostrando, ele é batizado nas águas, é batizado no Espírito Santo, ele é uma benção. Mas Paulo está dizendo que nem por isso se coloque a mão nele precipitadamente. Se pergunta, se ora a Deus. Por quê? Vamos lá, uma pessoa que tem 3 anos de convertido na fé. 3 anos. Vamos separar por meses. Sabe quantos meses dá? 36 meses. Tá? Então, quando essa pessoa está em alta, subindo um monte, evangelizando, muito bem. Mas quando ela... Porque um obreiro se conhece
Não é quando ele está em ascensão, mas sim quando ele está em lutas, dificuldades. Então, Paulo vai dizer para Timóteo, ó, não coloque a mão precipitadamente. Porque às vezes a gente vê muitos pastores e líderes, fulano tem um chamado para pastor, para evangelista, para presbítero, para diácono, tudo bem. Mas tudo tem o seu tempo determinado para que a unção seja derramada sobre a vida, aquela autoridade seja derramada sobre a vida daquela pessoa. Aí tem um que fala assim, o pastor está querendo segurar meu ministério. Não é segurar, ninguém segura o ministério de ninguém. Isso é balela, só que tem um tempo determinado para que tudo isso venha ocorrer sobre a vida de uma pessoa que tem uma chamada ministerial. Primeiro, ele não pode ser preguiçoso na palavra, ele tem que estudar. Segundo, ele tem que ser obediente. Terceiro, ele tem que ser submisso às suas autoridades, tá? E outra, ele tem que esperar o tempo de Deus. Aí o camarada não espera, eu vou falar aqui. O camarada não espera, o que ele faz? Ele corre para algumas convenções. Aquelas convenções, né, que aí você fazer um testezinho lá, uma provinha básica. Um obreiro separado para o santo ministério, ele não se qualifica pelo aquilo que ele estudou numa sala, simbora que ele precisa estudar, entendeu? Ele tem que ter uma chamada de Deus para que ele possa exercer aquele ministério. E tudo é no tempo e na hora certa em que Deus o chama. Então vamos lá. Hoje em dia é errado se usar o óleo para consagrar? Você vai pegar a base sobre isso em Atos dos Apóstolos, se não me falha a memória, capítulo 13, tá? Quando Paulo e Barnabé são chamados. Aí você vai ver, você vai ler e entender que como é uma consagração de alguém a um cargo ministerial. Aquilo que eu falei, no Antigo Testamento, a representação do Espírito Santo, ele tinha várias representações. Eu posso dar alguns exemplos aqui. Fogo, água, o azeite, tá? Sobre a vida de alguém. E no Antigo e no Novo Testamento, como é que é? A imposição de mãos. Então, quando você chama alguém separado por Deus, perante toda a congregação, e você coloca a imposição de mãos, separando para o diaconado, o presbitério, o evangelista, né? Ou o bispo, que o bispo e o presbítero não têm diferença, são a mesma, dependendo do local geográfico, muda-se o nome, tá? O pastor ou apóstolo, a imposição de mão é a autoridade dada por Deus. Eu acredito que você possa ter entendido e esse vídeo pode ter te ensinado o que é uma unção, né, na separação de alguém lá no passado e agora. Que Deus possa te ajudar rica e poderosamente, tá? Que Deus possa te abençoar você e sua casa, sua família. Clique, se inscreva, deixe um comentário, que Deus possa te ajudar rica e poderosamente. E eu vou fazer o vídeo sobre a unção eclesiástica que tem na igreja, tá bom? Deixa um comentário, que Deus possa te abençoar rica e poderosamente. Shalom Adonai, graça e paz.